estamos de volta com o Nordeste Acontece e eu recebo aqui no estúdio o presidente da OAB do Rio Grande do Norte, advogado Paulo Coutinho. Presidente, boa noite, bem-vindo. Boa noite, telespectadores. Presidente, como foi que o senhor acompanhou esses desdobramentos da maior rebelião já vista no Rio Grande do Norte, que registre-se? Provavelmente ainda não terminou. Esse é o grande problema, na verdade, né? Nós temos aí imagens há pouco divulgadas dos detentos ainda no controle da penitenciária, ou seja, a polícia pedindo para entrar, né? E isso é muito grave. Desde sábado toda a ordem vem se mobilizando para acompanhar isso. Nós temos um representante da nossa Comissão de Segurança Pública dentro do Gabinete de Gestão, acompanhando as ações do Estado, que desenvolveu as ações. Ontem conseguiu controlar momentaneamente, e eu digo momentaneamente porque nós estamos com os presos nos telhados, então para mim o controle é momentâneo. Então ontem se controlou isso, mas infelizmente hoje a realidade não é essa, né? Então assim, muitos questionamentos, nós estamos sendo procurados por muitos familiares, né? Tentando algum alento para saber notícias de quem está lá dentro. Então é preciso que o Estado, se fez a recontagem ontem e a afirmação foi que foi feita essa recontagem, identificação, que apresente essa relação, ou seja, é preciso tranquilizar a maioria das famílias dos que estão lá, né? Se nós temos 26 mortes e mais de 1.100 detentos presos, nós temos aí mais de 1.000 famílias que podem se tranquilizar, pelo menos em relação ao fato de não estarem mortos os seus familiares lá de dentro. Mas a situação hoje continua ainda caótica, isso é o que as imagens mostram para a gente, e infelizmente é um receio, e aí nós temos essa grande preocupação para a sociedade, é que isso venha a reverberar aqui fora, ou seja, que nós temos um trauma ainda recente, né, do ano passado, quando as ações que aconteceram em Natal, em todo o interior, né, de queima de ônibus, ou seja, aquilo tudo que aconteceu vindo de dentro das cadeias, e essa foi a informação da época dos órgãos estatais, vem acontecer novamente. Então o receio é que isso não se consiga controlar internamente e que a gente passe a ter o mesmo caos e o terror que se instalou aqui há pouco tempo, né? E isso vem acompanhado de uma notícia que nos traz mais preocupação ainda, que é o fato de estarem sendo presos detentos que fugiram de Alcaçuz, né? A informação que nós tínhamos ontem da Secretaria de que não haviam fugas. Não haviam sido registradas fugas. E aí nós temos aí presos já na Paraíba, notícias de outros aqui em Natal que fugiram de Alcaçuz. Ou seja, qual a informação que realmente é a correta? Ou seja, a sociedade precisa ser informada e ser informada corretamente para que possa ter a sua tranquilidade, a sua segurança. Pelo menos o sentimento precisa ser esse e o Estado precisa estar junto disso. Presidente, o senhor fala sobre na verdade, um choque de informação que há. Primeiro, o governo realmente dizia que não tinha fuga. Hoje a gente já sabe que tem fuga. O governo trata de 26 mortos. A agência internacional Reuters diz que tem uma fonte que aponta mais de 30 mortos. Esse conflito de números aponta que o Estado, na verdade, não tem sequer o controle do que de fato ocorreu? Em relação a esses dados, e aí eu acho que o Estado precisa, pelo menos, ter o cuidado, talvez, de informar. Olha, nós não temos como apontar ainda os dados definitivos. Eu acho que isso seria o mais correto, talvez, diante desses dados conflitantes que nós estamos recebendo, né? Informação confirmada, eu tive hoje no ITEP com o Dr. Marcos, e ele me confirmou, e eu tenho plena confiança na informação, de que o ITEP recebeu 26 corpos, ou seja, tem esses 26 corpos. Mas se há outros corpos lá dentro, se há essas informações, por exemplo, de uma agência que é respeitada no mundo todo, né? Se há dados que divergem, é preciso acompanhar esse desenrolar, né? A fuga também, acho que o assodamento está em divulgar que não houve fugas, quando na verdade não se estava nem controlado ainda o entorno ali. A gente está vendo dentro não está controlado, como é que em um dia já se sabe que não aconteceram fugas. Então a gente está vendo hoje a chegada de informações que são preocupantes, né? São preocupantes porque demonstram a falta de controle do Estado sobre a penitenciária e que isso pode vir a trazer repercussão aqui fora, junto à sociedade. Presidente, é saudável esse tipo de ação que o Estado do Rio Grande do Norte fez de separar as
facções por presídio? Olha, nós tivemos aí vários especialistas, né, estudiosos, alguns que criticam essa separação, outros que estão relatando que para esse momento de rebelião talvez tenha sido um acerto, porque aí você tem como identificar onde estão e controlar de forma mais efetiva e mais rápida, mais eficiente, mas nós não temos aí, pelo contrário, nós temos aí uma organização dessas facções, dependendo da separação ou não. Se a separação era para controlar, a demonstração clara é de que não houve o controle. Pelo contrário, elas estão se organizando cada vez mais, né? Nós temos uma rebelião aqui que é, sem dúvida alguma, reflexo de ações que aconteceram no norte do país, né? Há uma disputa dessas facções e isso talvez, infelizmente, não pare aqui no Rio Grande do Norte. Isso é o que vários especialistas têm apontado. Espero que isso não venha a acontecer, ou seja, que realmente os estados se preparem para isso, para evitar que haja novas rebeliões e novas chacinas. Mas o que está sendo dito, o que está sendo levantado, tanto por especialistas como autoridades que trabalham com a segurança pública há muito tempo, é que isso vai ser uma cascata, porque é uma demonstração de força, de troca de forças e de facções que estão em luta. O que a população do Rio Grande do Norte hoje se pergunta é: a solução emergencial passa por onde, presidente? Olha, a segurança pública, para ter uma solução emergencial, ela é meramente paliativa. Como sempre foi dito, a OAB sempre trabalhou dessa forma, sempre cobrou isso. Não existe solução imediatista para o grave problema que nós temos da segurança pública. O Estado precisa adotar medidas a médio e longo prazo que realmente combatam o problema da insegurança. Óbvio que é preciso um controle imediato de choque, ou seja, é preciso que a segurança seja mantida e o controle seja demonstrado para a sociedade. Esse é o primeiro passo. Nós não podemos ir dormir assistindo televisão e vendo os presos dominando o presídio. Isso aí é inadmissível. Ou seja, é preciso que o Estado demonstre a força, demonstre que tem o controle e o poder, né, dentro da estrutura que é o Estado. Então, a partir daí, é preciso desenvolver ações. Você falou agora há pouco sobre a questão dos mutirões carcerários, né, que a Defensoria vem fazendo, vem se preocupando, a OAB vai fazer junto com o Tribunal de Justiça também um movimento para participar desse mutirão carcerário. É importante trabalhar a questão dos presos que já cumpriram as suas penas e que continuam lá. Tem uma falha nisso, né, presidente? Pois é uma falha, um vácuo que acentua a crise. Porque, na verdade, o nosso processo penal, ou seja, o nosso direito criminal, ele é calcado na reinserção do preso na sociedade. Ou seja, se você cumpriu a sua pena, você volta para a sociedade, tendo pago, né, o preço por ter cometido o erro, e muitas vezes isso não acontece porque o Estado não disponibiliza para ele a informação, ou seja, nós não temos o controle de quem são os presos, né? Hoje se falou, já escutei um especialista falando aí a necessidade de um censo, ou seja, nós não temos uma classificação dos presos no nosso estado, então nós não sabemos, por exemplo, se o preso que entrou lá porque roubou uma bicicleta continua sendo aquele preso da periculosidade de quem roubou a bicicleta, ou se ele se graduou em criminologia, na verdade, se ele, utilizando a expressão que nós corriqueiramente ouvimos, ou seja, se ele fez mestrado e doutorado dentro dos presídios. Então, o que acontece muitas vezes. Então, é preciso ter uma classificação, é preciso ter um censo, é preciso que essa grave, na verdade, é um defeito grave do sistema, o fato de nós termos presos que já cumpriram pena, assim como os presos provisórios. Nós temos presos aí lá que esperam anos e anos para ser julgados, e muitas vezes, quando são julgados, aquele crime inicial já cumpriu a pena, só que lá dentro ele já praticou outros crimes, ou seja, termina virando uma bola de neve e você não sai mais do crime. Então esse é um grande problema. A penitenciária federal, ela é solução em que sentido, presidente? Olha, a penitenciária federal, inclusive a legislação prevê isso, ela é uma solução para casos específicos, né, de líderes, para casos específicos de solução momentânea de um problema, né? As penitenciárias, elas são de controle do Estado.
O governo federal, ele precisa agir, os estados, na verdade, precisam agir integrados na sua inteligência, a inteligência, né, que trabalha com a inteligência do estado, que trabalha com a inteligência da União, para combater agora, porque evitar não tem mais como se evitar, porque essas facções estão organizadas, de fato organizadas. Então precisa agora combater essa organização, são realmente facções muito organizadas, é o que nós identificamos dessa rede que eles demonstram ter de controle, né, uma combatendo a outra, enfim. Então é preciso que Estado e União, ou seja, o governo federal, o governo estadual, integrem ações para isso. A penitenciária federal, e são poucas, nós temos 5 penitenciárias federais, né, para atender demandas específicas que devem ser construídas outras 5 anunciadas na semana passada pelo ministro Alexandre de Moraes, mas para a solução de questões pontuais, ou seja, líderes de facções, para passar um tempo nessas penitenciárias, mas a responsabilidade é de cada estado. Nós temos aí um alento, a liberação do fundo penitenciário, né, os valores que estavam bloqueados, né, pela União e que foram repassados para os estados. A OAB cobrou isso há um ano atrás, quando registrou no Fórum de Combate à Violência que havia mais de 3 bilhões de reais depositados no fundo e que não eram repassados para os estados. Foi feito isso agora em dezembro, então o estado do Rio Grande do Norte recebeu, parece-me, 52 milhões de reais, ou seja, tem dinheiro agora para poder comprar equipamentos, para poder construir presídios, e isso é essencial para que a gente tenha uma solução imediata para o problema. A gente conversou aqui no estúdio com o presidente da OAB do Rio Grande do Norte, advogado Paulo Coutinho. Presidente, com alegria recebê-lo aqui, muito obrigada. Boa noite. Se você quiser rever essa entrevista completa, é só acessar politicaemfoco.com, um site especializado na política do Rio Grande do Norte e do Brasil. O Nordeste Acontece vai ficando por aqui. Você acompanha agora o Jornal da Band. A gente volta amanhã, nesse mesmo horário. Ótima noite para você, boa semana.